Porque, assim, as duas chapas que tem, pela primeira vez o Ferroviário vai ter duas chapas numa eleição, lembrando, né? O Ferroviário começou como um clube ali, de fato, ferroviário, né, operário, então funcionários eram colocados ali, então não tinha disputa por chapas em eleição, e vai ser a primeira vez que essa eleição vai ser decidida em urna sem uma chapa única. Então são duas chapas, e eu queria muito, Lucas, falar aqui qual é a chapa da oposição, qual é a chapa da situação, mas a verdade é que as duas chapas se dizem de oposição e dizem que a outra é situação. Ninguém apertou, ninguém segurou a mão do Aderson, certo? Todo mundo soltou, de fato. Então um fala que, não, esse tem um membro antigo e que era da gestão da Aderson, o outro fala a mesma coisa da outra chapa. Então, não tem como definir aqui como oposição e situação. A primeira chapa a ser registrada foi justamente a Amor e Lealdade, né, por ordem de divulgação. Foi do ex-diretor jurídico e também ex-vice-presidente do Conselho Deliberativo, Roger Ranieri. Ele pediu licença lá do TJDFCE, ele era procurador-geral, e ele lançou uma chapa com 56 signatários. Vou falar aqui o nome das 4 funções da executiva, né? Porque lembrando, a eleição é de presidente, vice-presidente, presidente do conselho, vice do conselho, e aí os conselheiros que entram junto, que são os signatários, né? Então vai ser ele como presidente, né? O Roger Ranieri. O vice-presidente vai ser o Francisco Barros Machado Neto, que é o Neto Tecidos, que está lá no Ferroviário há bastante tempo. O presidente do conselho vai ser o Cássio Pinheiro Cacau e o vice-presidente do conselho vai ser o Marcelo Araújo Gomes. A outra chapa é a Futuro Orgulho e Tradição, que ela partiu de uma junção ali da chapa do Joel Oliveira, que é um professor ali que era da torcida, junto com o Newton Filho, que é o ex-presidente, que saiu do cargo em 2022, deixou o cargo, né, renunciou em 2022, que eles se juntaram e formaram a chapa, né? Atualmente o presidente é o Newton Filho, vice-presidente Francisco Jorge Oliveira, presidente do conselho Fernando Lobo e o vice do conselho é o Marcelo Caetano, que também já passou pelo clube. Então, assim, as duas chapas têm pessoas que passaram pelo clube. Essa segunda tem ainda o Edson Cariús, que era atacante, e agora também, né, trouxe um ex-presidente, que foi o Clóvis Dias, que foi o presidente bicampeão estadual ali em 94 e 95. Então, ambas têm nomes aí conhecidos pela torcida e propostas até similares, sabe? Dizer que vai atuar em consenso ali para tentar colocar a SAF, mas seguindo o rito que não estava sendo seguido. E nos bastidores, muitas acusações de um pro outro, tá, Lucas? Nos últimos dias, o grupo do Rodger, no nome do Cássio Cacau, que é o que está concorrendo como presidente do Conselho Deliberativo, ele fez várias acusações sobre o Newton Filho enquanto gestor do Ferroviário até 2022, né? Falando de contratos irregulares, falando que entregou um jogo pro Ceará de 3-0. Então, assim, acusações fortes. E o outro lado devolve, né? Dizendo que o processo não está sendo limpo, que